Bem, povo abençoado, demorou um pouco de tempo, mas finalmente estamos aqui. O Senhor falou em 20 de julho do ano de 2022. E hoje é 23 de julho. Hoje também nós vimos que o Senhor falou hoje. Há um terremoto muito massivo, a ira de Deus está vindo para ferir a terra, um país em particular. Vai ser insuportável, um terremoto insuportável, inacreditável. E o Senhor já me colocou dentro daquele terremoto. E não tem para onde correr. E a terra está abrindo aqui embaixo, então as pessoas têm medo de cair para baixo. Eles temem cair. É muito temível, ninguém escapa. É muito sério, extremamente sério. Então, isto é o que o Senhor falou hoje, a ira de Deus vindo. Um massivo terremoto está vindo para atingir a terra muito brevemente. E um lugar em particular, há até mesmo um trem. Eu vejo um trem que está vindo, e então o terremoto atinge o trem. O trem também é atingido conforme a terra é atingida. Então eu corri e fiquei entre a porta, entre uma sala e a outra, e eu fiquei ali naquela porta, entre uma sala e outra, achando que eu estaria seguro lá. Então, ele veio muito massivo, muito massivo. E então a primeira fase estava diminuindo assim, então eu fiquei de pé, então eu disse, aumente! Então o terremoto começou novamente muito massivo desta vez. Quando eu pensei que quando ele começou a terminar assim, eu disse para o terremoto, aumente! Eu tinha tanto poder para dizer para o terremoto, aumenta! E então a segunda fase foi muito mais massiva. Nilikuwa na uwezo wa kuamrisha tetemeko la ardhi tafadhali. People have been waiting, please just be right. Nilikuwa na uwezo na nguvu ya kuambia hilo tetemeko la ardhi ya kwamba ongezeka. Halafu hilo tetemeko la ardhi likaongezeka kwa fujo kabisa. Na awamu ya pili ikaja kwa nguvu na kwa fujo sana zaidi. This is the wrath of God. Please just translate. Esta é a ira de Deus. This is the Lord speaking wrath. Isto é o Senhor falando em ira agora. A very severe earthquake is coming. The judgment of God is coming. Then I saw people
Então, um terremoto muito severo está vindo, o juízo de Deus está vindo. Então, eu vi algumas pessoas que foram esmagadas pelo terremoto, algumas pessoas, eu vi elas caídas lá e elas tentaram levantar, mas não conseguiram, porque de alguns a perna deles tinha sido esmagada. Então, isto é o que está vindo. Por que é que o Senhor está falando exatamente quando Ele acabou de falar de fome? Então, você tem que conectar estas coisas, porque isto é sério. É muito chocante que o Senhor agora está falando diretamente da Bíblia novamente. Agora muito mais abertamente. Lembre-se de 20 de julho de 2022, apenas 2 dias atrás, quando o Senhor me mostrou a tremenda fome global que está vindo à Terra. E nesta tremenda visão do Senhor, Ele colocou uma moeda antiga na palma da minha mão esquerda. Ele colocou aquele denário, aquele dinheiro antigo, aquela moeda antiga, na palma da minha mão esquerda. Então eu comecei a virar a moeda e para ver os dois lados da moeda. E então, apenas 3 metros de distância de mim, quando eu olhei para a frente, então eu vi uma longa fila de pessoas, as pessoas estavam em fila e havia uma mulher lá à minha esquerda, assim, cada um vinha um por um e ela estava servindo e vendendo grão para eles e dando para cada pessoa uma porção. Ambao walikuwa wamepiga foleni namna hii, na katika upande wangu wa kushoto nikaona kulikuwepo na mwanamke ambaye alikuwa anauza nafaka, na hiyo nafaka alikuwa anapimia kila mtu katika kile kiwango sawia. And so it's amazing because então, é impressionante, porque o Senhor essencialmente estava me instruindo com esta moeda. Vá comprar, você também, vai comprar grão, vai comprar pão. Você pode ver como que o Senhor fala, como o Senhor Yahweh fala com os profetas de Yahweh. E então eu fui e fiquei na fila também. E então quando chegou o tempo eu dei a moeda. Então eu vi como ela estava servindo. Ela pegou aquela lata e ela deu um murro por baixo da lata, então o fundo da lata subiu e desta forma ela reduziu a quantidade de grão que ela estava servindo. Então a quantidade era metade. Então ela era uma mestre de intrigas, porque você podia que ela estava servindo
E ela, eu podia ver a mente dela, ela não queria que as pessoas soubessem que o fundo da lata tinha sido mudado, tinha sido esmurrado para cima. Então, assim, ela estava servindo menos quantidade de pão. Na alikuwa anataka watu wasijue ya kwamba ameipiga hiyo gorogoro imeingia ndani, hivyo basi anapima sehemu nusu ya ile nafaka anayopeana. Because in Swahili they say alikuwa hataki hata ya kwamba watu wapate kujua ya kwamba amegonga hiyo chini gorogoro, sasa inapima lile haijatosha gorogoro nzima, na kwa karibu nusu ya gorogoro. So she didn't want people to know that she has punched. Então, ela não queria que as pessoas soubessem que ela tinha feito isso na lata. Então, enquanto ela servia aquela lata de boroboro, tinha apenas metade. And she did not want them. She put the bottom of the gorogoro. E ela não queria que ele soubesse o fundo da lata, enquanto ela servia. Ela deixava para o lado dela. Então, as pessoas apenas viam. As pessoas da frente só viam o grão sendo servido. Mas quem olhasse por trás viam que aquela lata estava medindo somente metade. Hiyo itakuwa ni uongo kabisa. Hawezi, si akiangalisha upande wake watu wataona ya kwamba nyuma imegongwa. Hivyo basi, wapendwa wasikilizaji, wakati ambapo alikuwa anapima hiyo gorogoro, hakutaka watu wajue hata kidogo kabisa. Enquanto ela servia, ela deixava o fundo da lata virado para ela. Só ela via e as pessoas viam o grão sendo derramado de dentro da lata. And so, yes, I have a lot to go here. I don't have time back and forth in Swahili. So, otherwise I just go alone and then push on. So, this tremendous vision of famine coming, a global famine coming to the earth. Então, esta tremenda visão de fome vindo, uma fome global vindo à Terra, que foi dada em 20 de julho de 2022. É impressionante porque então hoje o Senhor então seguiu isso, continuou isso com um massivo e inacreditável terremoto. Continuou esta conversa. E se você ler o livro de Mateus 24, versículo 7, ele diz, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Então ele diz, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então ele diz, tudo isto será o início das dores de parto. Então isso é sério. Porque agora o Senhor falou, nestes 2 dias, o Senhor falou no livro de Mateus 24, versículo 7. E ele falou de acordo com isto que você vê nesta escritura aqui. Porque na escritura ele diz, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você vê, ele começa com a fome global no dia 20 de julho, e então 2 dias depois, ele falou do terremoto. Então, ele seguiu a mesma sequência de Mateus 24, 7. No dia 20 de julho de 2022, ele falou da fome, e então no dia 22, ele vem e fala do terremoto.
kali kabisa ambayo inakuja duniani, na kisha siku 2 baadaye, tarehe 22, anazungumza kuhusiana na tetemeko la ardhi kali linalokuja duniani, kulingana na jinsi ambavyo ameiandika sawasawa kabisa katika Biblia hapa. So the Lord, então, o Senhor, ao falar comigo e me enviando para vocês, falou muito claramente na mesma ordem: fomes e terremotos, fomes e terremotos, na mesma ordem. Kulingana na mpangilio huo hasa kabisa, ya kwamba kuanzia na njaa, akisha matetemeko ya ardhi. E nós vimos muito claramente, povo abençoado, que o Senhor está apontando esta geração em direção ao fato de que a tribulação está próxima, porque estas são profecias que vão acontecer na tribulação. Majira ya dhiki yamekaribia, kwa sababu haya ni mapigo, hukumu ambazo zitatendeka katika majira ya dhiki. Nós vimos muito bem no livro de Lucas 21, 10 e 11. Kwenye kitabu cha Luka sura 21 mstari wa 10 na 11. It says the following. Ele diz o seguinte. Again, Luke chapter 21. Novamente, Lucas capítulo 21. Verses 10 and 11. Versículos 10 e 11. It says, then he said to them, ele lhes disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Here he says there will be great earthquakes, famines, and pestilences in various places. So here he adds pestilences. Então ele diz, e haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Então aqui em Lucas ele acrescenta pestes também. And fearful events and great signs from heaven. So he adds more here. Então aqui ele acrescenta mais, porque ele diz, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Nós vimos que no livro de Marcos 13, ele também fala da mesma visão que o Senhor deu para mim. Mark 13, verse 8, says, Marcos 13, 8, ele diz, abram comigo lá, povo abençoado, as tradutoras globalmente. Ele diz, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Aqui ele começa com terremotos. E aqui ele diz, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. There will be earthquakes. There will be earthquakes in various places and famines. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Ele diz, estas coisas são o princípio das dores de parto. Então você pode dizer que tudo isso está acontecendo na primeira parte da tribulação. E nós vemos que no meio do ponto do meio da tribulação, então ele agora começa a descrever em Mateus capítulo 13, versículo 4. Então, quando você vê a abominação da desolação no lugar santo, quem lê, entenda. Então você vê muito claramente que o ponto do meio entre a tribulação e a grande tribulação é o versículo 13.
Porque agora você vê que tem a fuga, é a tentativa de matar o povo judeu na Judeia. Mateus 24:15. Assim, quando vocês virem a abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. E também vimos em Daniel 4:24-26, ele fala das 7 semanas de Daniel, e nessa parte é a 70ª semana, e nessa parte, então ele está falando das 70 semanas de Daniel, que é definido em Daniel 9:21. Aqui ele está falando em particular da 70ª semana de Daniel. Então ele está falando dos primeiros 3 dias da 70ª semana de Daniel. Ou seja, a primeira metade, os 3 dias da 70ª semana de Daniel. Hii anazungumza kuhusiana na siku 3.5 za kwanza za juma la 70 la Danieli. E nós vimos também no livro do Apocalipse 6, versículo de 5-8, ele está definido ao mesmo tempo quando os cavaleiros são liberados na primeira parte da tribulação. Então, impressionante, povo abençoado, ele está falando da fome global, é global. E também ele está falando a respeito da ira global, do terremoto global. Por quê? Por que é que Deus está julgando as nações? Por que é que Ele está julgando as nações desta forma? Por que Ele está falando comigo e então vindo até vocês? Com este tipo de conversa, em um tempo quando as pessoas deveriam estar desfrutando da graça de Deus, a graça é suficiente, a graça é amor. Agora o Senhor está falando desta forma, e isso é pura ira. Neema imejaa tele, ilhali Bwana anakuja wamekuwa wakisherekea kwa wakati ambapo watu wamekuwa wakisherehekea kuhusu neema, ila hali Bwana anakuja na kuzungumza. Neema iko kuu, jinsi neema ni nyingi. Can you just translate? I prefer to go alone really, because I didn't expect to run into all this at this time when I'm in a hurry. Je, ni kwa nini Bwana anazungumza kwa namna hii wakati ambapo watu walikuwa nafaa kusherehekea kuhusu neema, jinsi neema ilivyo tele, jinsi ambavyo neema ni kuu kabisa. Alafu Bwana anakuja na kuzungumza pamoja nami kuhusiana na ghadhabu kali kabisa ya tetemeko la ardhi inayokuja duniani. Why is the Lord speaking this way? Why the judgment? Por que o Senhor está falando desta forma? Por que o juízo? And you know very well, at that time, e você sabe muito bem que neste tempo o arrebatamento já terá acontecido. Quando tudo isso acontecer, o terremoto, o arrebatamento já terá acontecido. Então, o Senhor está falando agora de dentro da tribulação. Dentro da tribulação. Então, a mensagem é muito clara. O Senhor está dizendo que para aqueles que se importam a respeito da sua eternidade, eles precisam receber Jesus, crer no Evangelho, receber o Senhor e ser santos em todo o tempo. Wanapaswa kuwa watakatifu na kutembea katika uhaki na kumpokea Yesu Kristo na kujiandaa kila wakati. Mas a razão pela qual o Senhor traz juízo de fome e terremotos é por causa do pecado.
E é por isso que a mensagem do Senhor, quando ele desceu o púlpito do céu naquele 8 de dezembro do ano de 2021, é muito crítico como um antídoto para esta geração e para a queda deste dia. Desemba mwaka 2021, wakati ambapo alishusha ile madhabahu kutoka mbinguni, madhabahu ya mbao kutoka mbinguni, ni ujumbe wa muhimu kabisa kabisa, na ndio tiba ya pekee tu kwa kizazi hiki kwa wakati huu. Porque o Senhor está olhando para uma geração que literalmente abandonou Ele. Então, a geração que saiu, ela se apartou de Yahweh. Se você olhar o livro de Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 1, versículo 4. Nós vamos ler juntos. Ele diz o seguinte: And so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então ele está dizendo que quando João Batista apareceu, ele pregou arrependimento. Arrependimento é o temor de Deus. Arrependimento é se humilhar diante de Deus e dar glória a Deus como Deus. Tu és Deus e nós somos humanos, por isso nós te damos glória. Então se dá, eles dão a Ele glória. Kama Mungu, ya kwamba wewe ndiwe Mungu na sisi ni wanadamu, hivyo kunyenyekea mbele zake ni kumpatia utukufu. Mateus capítulo 4, versículo 17, ele diz: From that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come. Desde tempo em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então João Batista apareceu pregando arrependimento porque o reino de Deus está próximo. E quando Jesus apareceu em cena para o seu ministério público aqui na terra, ele pregou: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Kwa ajili ya huduma yake ya hadharani, anakuja na kuanza kuhubiria kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Então, quando João Batista apareceu, ele pregou arrependimento e retornar para o Senhor, se preparar para o reino de Deus. Alihubiri toba na kumrudia Bwana, kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. E quando Jesus apareceu, ele também pregou arrependimento e apartar-se do pecado e se preparar para o reino de Deus. Alikuja akihubiri tubuni na kugeuka kutoka kwa dhambi na kujiandaa, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Mas quando esta geração agora entra no lugar, ela entra na posição, eles pregam outro evangelho. Então, a igreja deste dia presente está totalmente fora na sua mensagem. Se você comparar a mensagem que Jesus pregou e que a igreja deste dia presente está pregando, você percebe que há uma grande diferença, é uma queda. Katika mahubiri yao, kwa maana ukilinganisha ule ujumbe ambao Bwana Yesu alihubiri na ulinganisha na ujumbe ambao kanisa hili la sasa la majira haya wanahubiri, unatambua ya kwamba kunao mwanguko mkubwa.
A igreja deste dia presente se apartou, ela se desviou da mensagem original que foi pregada por Jesus. Kutoka kwa ule ujumbe halisi wa asili ambao ulihubiriwa na Yesu. É por isso que o Senhor está vindo julgar a terra. É por isso que Ele está julgando a terra. Porque a igreja é a luz das nações. Deveria ganhá-los para a salvação, para o Senhor. Então, quando a igreja está caída, então o Senhor vai julgar o mundo, vai julgar a igreja, a nação. Então João Batista pregou o arrependimento e a vinda do reino de Deus. E quando Jesus apareceu no seu ministério público nesta terra, ele também pregou o arrependimento e a vinda do reino de Deus. E quando a igreja deste dia presente vem na posição, veja o que estes pregadores falam no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Ele diz, saiba bem disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2 Timóteo 3:1. Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, irreconciliáveis, não perdoam, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas negando o seu poder. Veja o que a igreja deste dia presente prega e veja o resultado. Vocês entendem agora por que o Senhor tem que julgar? Ele tem que julgar porque a igreja, que é a luz do mundo, caiu. Eles estão tentando remover a tremenda obra que Jesus fez na cruz do Calvário. João Batista apareceu pregando: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Quando o Senhor Jesus aparece em cena para executar o seu ministério público na terra, ele diz: arrependam-se, apartem-se do pecado, porque o reino de Deus está próximo. Mas quando a igreja deste dia presente, quando ela chega na posição, veja o que os pregadores, o que sai deles. 1 Coríntios 4, 8 a 11. Ele diz: vocês já têm tudo o que vocês querem.
Vocês se lembram da igreja em Laodiceia, onde ele disse, vocês já são ricos. Vocês dizem, sou rico, estou rico. Eles estão dizendo que eles já são ricos. Então, 1 Coríntios 4:8. Ele diz, quando você olha a igreja deste dia presente, eles estão satisfeitos. Vocês já têm tudo o que querem, chegaram a ser reis, e sem nós. Oh, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como aqueles que estão condenados à morte na arena. Nós temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desonrados. Vocês são respeitados, nós somos desrespeitados. Até agora estamos passando fome e sede. Estamos em farrapos. Estamos sendo tratados brutalmente. Nós não temos residência. Trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, nós suportamos. Quando somos caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Até este momento. Então, esta escritura realmente fala da dispersão do verdadeiro evangelho do arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. Do desvio do verdadeiro evangelho. Isso é muito sério. A razão pela qual Deus falou juízo de uma severa fome global e de severo terremoto. Este terremoto pode muito bem ser um terremoto global. Hukumu kali kabisa ya njaa ya ulimwengu wote mzima inayokuja, na pia tetemeko kali kabisa la ardhi linalokuja, na hilo tetemeko la ardhi pia laweza kuwa tetemeko la ulimwengu wote mzima la ardhi. E agora vocês veem que o Senhor está explicando para vocês muito claramente que por causa da queda Ele tem que julgar a humanidade por causa da rebelião. Há uma queda no púlpito. Eles agora estão pregando um outro evangelho onde eles estão procurando as riquezas desta terra e o conforto. É isso que Ele está dizendo aqui. Kwa sababu kunayo dhambi duniani, hiyo ndio sababu ambayo Bwana anahukumu dunia. Kwa sababu wanadamu wanafuatilia vitu vya ulimwengu na starehe na utajiri na mali. Ndio sababu anahukumu hapa. E por um momento, Quênia, toma muito cuidado. Lembrem-se que eu já vi a sua eleição e os resultados. E o resultado. Eu já vi quem vai vencer. É por isso que você vê que quando eu estou fazendo um esforço, você tem que entender que eu estou fazendo um esforço para salvar a sua nação. Porque eu já vi a disputa que se levanta.
É inacreditável. Você não vai querer chegar lá. Mas você vê muito claramente, novamente, que o Senhor está dizendo que Ele tem que julgar porque eles trouxeram outro evangelho para o púlpito. E as pessoas não são atraídas para o Senhor, não são atraídos para o mundo, para Jesus. Eles são atraídos para o mundo e para as coisas do mundo. E não está focando as pessoas para o reino de Deus no céu. This whole conversation of the coming global famine and the coming earthquake, the global earthquake, this earthquake and then the global one that will come at that time. Toda esta conversa da fome global e o terremoto global, esse terremoto que está vindo, o terremoto global daquele tempo, as profecias do juízo vindo, elas estão muito bem conectadas com a queda do púlpito. Ambalo linakuja. Hii yote inakuja kutokana na kwa sababu kuna mwanguko kwenye madhabahu. Isto conecta muito bem com a mensagem da necessidade da restauração, a necessidade do púlpito ser restaurado. Porque eles estão focando as pessoas em outro evangelho que focou as pessoas no mundo. E você vê muito claramente em Colossenses 1:3, ele diz: já que você, Colossenses 3:1, ele diz, já que vocês, portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ele está dizendo, coloquem o seu coração nas coisas do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus no céu. Mas em vez disso, o que é que você tem? Você vê que a igreja deste dia presente colocou o coração dos crentes nas coisas da terra. Porque eles também estão pregando outro evangelho. O evangelho que está sendo pregado para eles é outro evangelho, chamado Evangelho da Prosperidade. Versículo 2, ele diz, mantenham seu pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Ele diz, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados juntamente com Ele em glória. Impressionante! Então o Senhor está dizendo aqui que o evangelho eterno, que Ele espera que esteja sendo pregado no púlpito, antes da queda vir ao púlpito, este evangelho tem que conduzir as pessoas para colocar os seus corações e as suas mentes nas coisas celestiais, onde Deus está, onde a glória prometida para eles está. Kabla injili ile mwanguko ambayo inahubiriwa sasa hivi kwenye madhabahu ije, Bwana anasema ya kwamba injili ya milele ya Mungu Baba inapaswa kuwasababisha watu kuelekeza mioyo zao na nia zao katika mambo yaliyo juu, mahali ambapo Kristo Yesu mwenyewe ako. Ele está dizendo que a sua vida está escondida com Cristo, significando a nossa vida deve estar girando em torno do céu, girando em torno de Cristo na glória. Mahali ambapo Kristo ako mbinguni kwenye utukufu.
E ele está dizendo a glória prometida, significando que nós deveríamos estar focando no eterno reino de Deus, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Unaokuja katika ufalme wa Mungu Baba mbinguni, kumaanisha kwamba mbingu mpya, dunia mpya na Yerusalemu mpya. Yes. So again, let me just repeat because of Swahili. He's saying that your life is supposed to focus on the coming glory. Ele está dizendo que a sua vida deve estar focada na glória vindoura, que é na vinda do novo céu, da nova terra, na vinda da nova Jerusalém. É lá onde a sua vida deve estar focada. Ambaye ndio mbingu mpya, dunia mpya na Yerusalemu mpya. Hapo ndipo maisha yenu yanapaswa kulenga. And it says, verse 5, put to death, therefore, e ele diz no versículo 5, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixões e desejos maus, ganância, que é idolatria. É por causa disto, destas coisas, que vem a ira de Deus. Então ele está dizendo que se o Evangelho Eterno estivesse sendo pregado corretamente, então a igreja, os cristãos, já teriam colocado para morrer a sua natureza carnal, que está carregada com pecado sexual, impureza, desejos malignos, ganância, corrupção e idolatria. Hivyo basi kanisa lingekuwa limeua kitambo kabisa mambo ya asili ya kidunia ambayo imejaa uasherati na uchafu na tamaa mbaya na mawazo machafu na kutamani na ibada ya sanamu. And the Lord expected that the church, e o Senhor esperava que a igreja, que a pregação original, João Batista veio focando eles no reino de Deus. Jesus aparece focando eles no reino de Deus. Então hoje, então a igreja aparece hoje focando eles na terra. Ai! Yohana alipokuja, alikuja akihubiri tubuni na kulenga kwa ufalme wa Mungu unaokuja. Na Yesu alipokuja, alihubiri tubuni na kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni unaokuja. Lakini sasa kanisa la majira haya sasa wanahubiri wakilenga kwa mambo ya kidunia. So that's why the Lord must judge. É por isso que o Senhor tem que julgar. Porque ele esperava que o evangelho que João Batista deixou no púlpito e Jesus deixou no púlpito deve focar as nações e a igreja no reino de Deus. Ele esperava que este evangelho deveria ser sustentado no púlpito e se for pregado como ele é, então ele deve focar toda esta geração para o reino de Deus. Ujumbe ambao Yesu Kristo aliwacha kwenye madhabahu. Mungu Baba alitarajia se ele fosse pregado bem, ele esperava que agora toda esta geração estivesse focada no glorioso reino de Deus. Se fosse pregado bem. wangekuwa wameelekezwa na kulenga katika ufalme wa milele wa Mungu. E é por isso que você vê no livro de Mateus 6:19, ele diz: Mateus 6:19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mahali ambapo nondo na kutu huharibu na wezi wanaingia na kuharibu na kuiba. And it says, but store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam.
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. So you see very clearly the Lord saying that his people have now abandoned him, they have ignored him, they have not given him any due consideration. They are now focused on the earthly things. Então você vê muito claramente o Senhor vendo que as pessoas agora o abandonaram, o ignoraram, não estão dando a ele nenhuma consideração devida, estão focados nas coisas terrenas, na vida de pecado, na sua iniquidade, portanto ele tem que julgar. Hivyo basi badala yake wamelenga katika vitu vya kidunia na vitu vya asili ya hapa duniani, na ndio sababu inabidi Mungu ahukumu. And so então, ele está dizendo, em outras palavras, que vocês deveriam ter buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz que todo o resto pelo qual você precisa para viver aqui seria acrescentado para você. E é por isso que você vê agora que Deus tem que julgar. Porque eles o abandonaram. Quando você lê muito cuidadosamente, povo abençoado, na Bíblia você vê que a Bíblia está repetindo a si mesmo. Israel fez a mesma coisa diante do Senhor. Eles fizeram a mesmíssima coisa que atraiu juízo para ele, e a igreja deste dia presente está fazendo a mesma coisa que eles fizeram. Eles pisaram no púlpito, eles pisaram na adoração. É por isso que Isaías 1, versículo 13, ele diz: ouça-me, ó céus, ouça-me, ó terra. Isaías 1, 2. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o dono da sua manjedoura. Mas Israel nada sabe. O meu povo não compreende. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, uma raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e viraram as costas para ele e o rejeitaram. É muito poderoso aqui, povo abençoado. A igreja está repetindo a mesma coisa que atraiu a ira de Deus sobre Israel. They had seen the workings of God, that God is faithful, that He is with them, that He is providing for them, but they rebelled against Him. So He's accusing them here of covenant rebellion. Ele está dizendo que eles tinham visto as obras de Deus, que Deus é fiel, Ele estava com eles, Ele proveu para eles, mas eles se rebelaram contra Ele. E então Ele está acusando-os aqui de rebelião contra a aliança. Na wao wana wa Israeli, lakini sasa wameliasi hilo agano. And he says,
Their claim, after rebellion, there is ignorance. The ox knows its master, the donkey knows its owner's manger. E ele diz, depois da rebelião, eles alegam ignorância. O boi conhece o seu dono e o jumento conhece o dono da sua manjedoura. Mas eles alegam não saber que eles pertencem a Jeová. Ai! Ele diz, mas Israel não conhece. Então, eles alegam ignorância. Ele está acusando-os de rebelião contra a aliança e então de ignorância, de alegar ignorância. Então, isso é a mesma coisa que você vê se repetindo na igreja hoje. Eles abandonaram o verdadeiro evangelho que os trouxe para Deus e foram atraídos para o mundo. Eles abandonaram o Senhor, essencialmente. Entretanto, quando você lê o livro de Jeremias capítulo 6, ele ainda lamenta este abandono de Deus e indo para outros. Jeremias 6, 13 e 14. Mungu Baba analalamika kuhusiana na hivyo vitu ambavyo vinawasababisha wapate kumwacha Mungu. It says from the least to the greatest, all are greedy for gain. He's now accusing the pulpit for preaching another gospel and leading his people. Ele diz, do menor ao maior, todos estão ansiando por cobiça. Então, desde o maior, ele diz que já desde o púlpito, o evangelho que eles estão pregando está desviando as pessoas para longe do Senhor. Hivyo basi, Mungu Baba anaishutumu madhabahu kwa sababu ya kupotosha watu wake. From the least to the greatest, all are greedy for gain. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Wote wanatamani kupata faida isiyo halali. Prophets and priests alike all practice deceit. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. They dress the wound of my people as though it were not serious. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Peace, they say, when actually there is no peace. Paz, paz, eles dizem, quando na verdade não há paz. Então isso é sério. Israel abandonou a mensagem do Senhor. Israel abandonou, desertou de Jeová. Ele está dizendo muito claramente aqui que eles foram para outra prática. Eles estão adorando a corrupção. Agora, eles se apegaram às coisas do mundo, eles não se lembram mais da fidelidade ao Senhor. Os corações deles se voltaram para as coisas deste mundo e eles esqueceram da fidelidade ao Senhor. Então Israel abandonou Jeová e abandonou a mensagem original que lhes foi dada. And the present-day church has done the same thing. She has abandoned Jehovah, deserted the Lord, and abandoned the original message she was given. E a igreja deste dia presente está fazendo a mesma coisa. Ela abandonou Jeová, desertou o Senhor e abandonou a mensagem original que foi dada, que João Batista pregou. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. E Jesus apareceu pregando, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Eles abandonaram isso agora. Ambao Yohana Mbatizaji alikuja akihubiri ya kwamba tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu mwenyewe alikuja akihubiri tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. They have abandoned that gospel. They have gone for a sweeter gospel, caramelized. A sweeter gospel that tolerates sin, is not hard on them. Eles abandonaram aquele evangelho, eles foram para um evangelho mais doce, caramelizado, um evangelho doce que tolera o pecado, que não é difícil para eles. Agora permite que eles façam o que eles querem.
Isto é uma repreensão muito séria, povo abençoado, para a igreja. Ezequiel 16, 32, 33. Ele os acusa aqui. Você, mulher adúltera. Você, mulher adúltera. You prefer strangers for your own husband. You prefer strangers to your own husband. Você prefere estranhos ao seu próprio marido do que o seu próprio marido? Prostitutes receive gifts and pennies, but you give gifts to your lovers, bribing them to come to you from everywhere for your illicit favor. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes, subornando-os para que venham de todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Ai, isto é sério! Ele está dizendo que o povo de Deus, eles estavam agindo como se eles não soubessem que eles eram casados com o Senhor. Como se eles não soubessem que em Isaías 54, versículo 5, ele diz, Jeová é o seu marido, o seu nome é o Senhor. É impressionante aqui, ele fala, você, mulher adúltera, é isso que a geração deste dia presente tem feito, a igreja deste dia presente tem feito. Ela esqueceu que ela é a noiva de Cristo, que ela pertence a Cristo, e agora ela entrou em prostituição com outro homem. Aí ele está falando de idolatria, adoração a ídolos que entrou na igreja. Yashangaza kabisa ya kwamba hicho ndicho ambacho kanisa la majira haya wamefanya, kwa maana wamesahau ya kwamba hao ni bi harusi wa Kristo, na hivyo basi wameenda na kufanya uzinzi na ulimwengu, na hicho ndicho Bwana anaita ibada ya sanamu. Este é o adultério que eles estão cometendo agora. E ele está dizendo aqui que todas as prostitutas normalmente recebem presentes. Que todas as prostitutas recebem presentes. Pagamento. Mas é você que dá presentes a todos os seus amantes? Ai! Subornando-os para que venham de todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Então, em sua prostituição, você é o oposto das outras. Ninguém corre atrás de você em busca dos seus favores. Você é exatamente o oposto. Pois é você que faz o pagamento e nada recebe, nada é dado a você. Esta é a condição como estava o povo da aliança de Deus. E esta é a condição que está se levantando na igreja hoje. E ele disse que o povo da aliança de Deus, eles esqueceram que eles pertencem a Yahweh. Isaías 54, ele diz o seguinte, versículo 5, pois o seu Criador é o seu marido. O Santo de Israel, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor.
He is called the God of all the earth. Ele é chamado o Deus de toda a terra. They knew too well that their Então husband eles is sabiam Jehovah. muito bem que o marido deles era Jeová. And yet they turned to other gods. E entretanto eles se voltaram para outros They deuses. turned to the world. Eles se voltaram para o mundo. The same thing happened in the present day church. A mesma coisa está acontecendo na igreja deste dia presente. They know that they are the bride of Christ alone. Eles sabem que eles são a noiva de Cristo, somente de Cristo. But they are running around. Mas eles estão andando por aí. And now they are prostituted. They have committed adultery. E agora eles se prostituíram e cometeram adultério com o mundo. This is very serious, blessed people. Isso é muito sério, povo abençoado. Why God has to judge? Por que Deus tem que julgar? This is why God has to judge. É por isso mesmo, é por isso que Deus tem que julgar. In the book of Jeremiah, No livro de Jeremias, Jeremiah 31 verse 32, and then we go to 32. Jeremiah 31 Jeremias verse 32, and then we 31, go to 32 versículo verses 30 and 32, então vamos a Jeremias 31, 32, então vamos ao 32, versículos 30. It says, Ele diz, in Jeremiah chapter 32 verses 30 and 32, Jeremias 32, versículo 30 e 32. I want to get there. Vamos ler juntos quando chegarmos lá. Again, Jeremiah chapter 32 Jeremias 32, verses 30 to 31. versículos 30 e 31. He says, Ele diz, the people of Israel and Judah have done nothing but evil in my sight from their youth. desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá nada tem feito senão aquilo que eu considero mal. Indeed, the people of Israel have done nothing but arouse my anger with what their hands have made, declares the Lord. O povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira com as coisas que as mãos deles fizeram, declara o Senhor. From the day it was built until now, the city, meaning Jerusalem, has so aroused my anger and wrath that I must remove it from my sight. Desde o dia em que foi construída até hoje, esta cidade tem despertado o meu furor de tal forma que eu tenho que tirá-la da minha frente. Ai! This is amazing, blessed people. Então isso é impressionante, povo abençoado. He says that they have Ele committed diz adultery with que another eles husband, cometeram with a stranger for a husband. They adultério prefer a stranger com than outro than their marido. husband to their husband. They Eles prefer a preferem stranger o estranho because ao a seu stranger. marido. Eles preferem ir para o estranho do que para o seu marido. Wamefanya uzinzi na mtu mwingine, ya kwamba wao wanapenda sana waende kwa mtu wa kigeni huko nje kuliko kumwendea mume wao. And so the Lord raises a very Então, serious o Senhor case levanta there um against caso them. muito sério lá contra eles. Analeta kesi kali kabisa dhidi yao pale. And he's saying that E ele all está prostitutes dizendo receive pennies, que todas receive as some money, prostitutas receive recebem gifts dinheiro, for that recebem prostitution. presentes Na pela anasema sua ya kwamba prostituição. malaya wote hupokea pesa, hupokea zawadi kwa ajili ya huo umalaya. But the people of Israel, Mas o povo de Israel, they receive nothing, ao but they give contrário, eles não gifts recebem for men to nada, come to them. mas eles é que dão dinheiro para que os homens venham até eles. Ai! Badala yake wanapeana zawadi ili mwanaume aje kwao. That is serious. Isto é sério. In other words, the Lord is saying very Em clearly outras here palavras, o Senhor está dizendo muito claramente aqui. that their prostitution is not because he has A not provided for prostituição them. deles não é porque ele não está provendo para eles. Sio kwamba eti hajawatwalia. It's because of trying to satisfy their wicked É porque lust. eles estão tentando satisfazer a sua cobiça perversa, That is what you see in iníqua. the church. Não é isso que você vê na igreja. The Lord
O Senhor está dizendo aqui para Israel que Ele proveu para ela tudo que ela precisa na sua vida para viver a vida. Ela não precisa se prostituir para sobreviver. Não. O Senhor está dizendo que Ele tomou muito bom cuidado deles todos. Ele os levou através do deserto. Eles comeram. Eles não precisaram de dentista. Eles não precisaram de um sapateiro para consertar o sapato deles. Ele os alimentou. Ele cuidou deles muito, muito bem. Fundi wa viatu wa kutengeneza viatu zao, bali Mungu aliwashughulikia vyema sana kabisa. A corrupção e a iniquidade deles tornou-se muito enorme, muito poderosa, muito forte para eles, onde a fé deles em Deus tornou-se muito fraca, então a corrupção deles os arrastou para longe. Wao na uovu wao ukakuwa mkubwa kabisa dhidi ya Mungu, na imani yao ikaondoka kabisa kutoka kwa Mungu. E na terra prometida, Ele trouxe a chuva fielmente, a primeira chuva e a última chuva. Ele foi muito bom para eles, mas a fé deles foi se tornando fraca neles. Então a corrupção deles os levou para longe. Mas isso é a mesma coisa que você vê na igreja deste dia presente. Onde a fé deles se tornou tão fraca e a iniquidade deles e se tornou tão forte que agora eles cederam à iniquidade. Hivyo basi wanafadhiliwa na kuingia kikamilifu katika udhalimu wao. Eles foram arrastados pela iniquidade e pela perversidade, porque a fé deles em Jesus se tornou muito fraca e a iniquidade deles se tornou muito forte, muito poderosa. Então eles não puderam resistir à iniquidade e foram arrastados por ela. Kwa maana imani yao katika Kristo imekuwa dhaifu, ndio sababu sasa wakaingia katika uovu na udhalimu. Kwa maana waliingia ndani kwa sababu imani yao imekuwa dhaifu katika Mungu. Entretanto, o Senhor proveu tudo que a igreja deste dia presente precisa. Ambacho kanisa la majira haya sasa wanahitaji. E vocês se lembram, Davi, ele se lembrou de Israel e ele chorava e ele clamava para eles. Aliwakumbusha Israeli, aliwasihi na kuwalilia. Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103, versículos de 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Then it says, praise the Lord, my soul, and forget not his benefits. Forget not that he moved you from slavery. Do not forget this. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueças que Ele te removeu da escravidão. O que está errado com vocês? Isto é sério. O Senhor está dizendo que Ele proveu tudo que eles precisavam. E eles agora esqueceram a bondade de Deus. E estão indo para outros deuses que não são Deus de forma nenhuma. Ele está dizendo, não te esqueças. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Isso é muito sério, povo abençoado. A igreja deste dia presente também esqueceu dos benefícios de Yahweh.
pia wamesahau faida, wema wa Yahweh. O Senhor diz que Ele proveu tudo que eles precisavam para viver. Tudo para a vida que Ele deu para eles. E então eles pularam fora. E foram para a prostituição. Como? Ele diz, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Em outras palavras, como você pode esquecer quão maravilhoso Ele é? Como Ele te removeu, te tirou do pior. Ele diz aqui, povo abençoado, ele diz na versão King James, ele diz, bendiga ao Senhor, ó minha alma, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bless the Lord, all my soul, and forget not all his benefits, all. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum de todos os seus benefícios. Em outras palavras, ele está dizendo, o Senhor tem sido bom. Ele deu para a igreja benefícios. E ele diz, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Que sara todas as tuas enfermidades. Ele começa a listar quão bom Deus tem sido. Ele começa agora aqui a fazer a lista de todos os benefícios do Senhor. Mas é isso que a igreja deste dia presente tem feito? É isso? Eles rapidamente esqueceram os benefícios de Yahweh. E eles agora foram para outro evangelho. Ele diz, bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todos os teus pecados. Ele começa a listar todos os benefícios de Yahweh. Que Ele perdoa todos os nossos pecados. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Significa, somente Ele cura as nossas enfermidades e levanta aleijados lá em todo o caminho até a Eslováquia. Então Ele está listando que Ele perdoa os nossos pecados. Ele cura a sua enfermidade. Número 3, Ele redime a tua vida do poço. Ou seja, Ele te redimiu a sua vida do inferno. Ele redimiu sua vida do poço. And who crowns you with love. Look at that. Puts a crown on you and loves you. Ele te coroa de amor. Veja, ele pega uma coroa e ele coroa você. And he puts a crown on you and loves you. E ele põe em você uma coroa e te ama. E compaixão, significando ele é compassivo para com você. Significando ele tem muita consideração pela sua vida. Aquele que farta de bens a tua boca. Veja isso agora. Ele provê tudo que é bom para que você possa viver.
Então ele diz, de forma que a tua mocidade se renova como águia, significando o Senhor, Ele pode te renovar, Ele pode te rejuvenescer também. Bwana ana uwezo wa kukusababisha uwe na afya na kukuboresha zaidi pia na kufanya uwe kama kijana. Isso é muito sério, povo abençoado. Então, o povo de Deus entrou em adultério com o mundo, dizendo que Jeová é o seu marido. Esqueceu que Jeová é o seu marido. E ele esqueceu os benefícios de Yahweh e abandonou o Senhor. Eles literalmente desertaram ao Senhor. Eles desertaram o Senhor e desprezaram a mensagem que ele deu para eles. Entretanto, o Senhor está dizendo que Ele proveu tudo o que eles precisam para a sua vida. Eles não precisam fazer nenhuma prostituição para a sobrevivência. Hawakuhitaji kupiga umalaya ndio wakule. Hapana. Eles não precisariam se prostituir para comer. Então Davi clamou para eles e disse, oh minha alma, Israel, não esqueça a bondade de Yahweh. Minha alma, Israel, não se esqueçam da bondade do Senhor. Mas não é dessa forma que o Espírito do Senhor está clamando para a igreja deste dia presente? Não se esqueçam dos benefícios e da bondade de Yahweh, como Ele tem feito benefícios para você. Vamos olhar os benefícios que o Senhor deu para a igreja deste dia presente, dos quais ela se apartou e começou então a fazer prostituição com o mundo. Número 1, Ele perdoou os pecados deles na cruz do Calvário. Ele perdoou seus pecados na cruz do Calvário. Ninguém poderia perdoar os pecados deles. Você vê em Gênesis 28, a escada de Jacó, o Senhor dizendo, eu estou vindo para perdoar os seus pecados. Eu estou vindo para conectar o céu com você. Bwana akisema ya kwamba ninakuja kuwasamehe dhambi zenu, ninakuja kuunganisha mbingu kwenu. Em Gênesis 22:13, você vê que Ele perdoou o pecado deles. Ele proveu a morte substitutiva em favor deles. Ele diz o seguinte: Abraham looked up and there in a thicket he saw a ram caught by its horn. He went over and took it. He took the ram and slaughtered it as a burnt offering instead of his son Isaac. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o, sacrificou como holocausto em lugar do seu filho Isaque. Ele diz, como você pode esquecer os benefícios de Yahweh e agora ir para o evangelho da prosperidade buscando o mundo, se prostituindo com o mundo? Como?
Entretanto, o próprio Senhor, somente o Senhor, perdoa o seu pecado. Bwana peke yake tu ndiye anayesamehe dhambi zenu. Hakuna mtu mwingine awezaye kutenda hilo. Você vê em Êxodo 12:5, ele diz, os animais que você escolher sejam macho de 1 ano, você deve pegar eles, deve pegá-lo dentre as ovelhas e os bodes. Kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 5 anasema ya kwamba wanyama mtakaowachagua lazima wawe wa kiume wa umri wa mwaka mmoja, wasiokuwa na dosari. Mwaweza kuwachukua kati ya kondoo au mbuzi. Take care of them until the 14th day of the month. Cuide, guardem-no até o 14º dia do mês. When all the members of the community of Israel must slaughter them at twilight. Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Then they are to take some of the blood and put it on the sides and the tops of the door frames of the houses where they eat the lamb. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comeram o animal. Vocês comerão o animal. Então ele disse, na meia-noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Versículo 12. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. For you on the houses where you are. And when I see the blood, I'll pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. The forgiveness of sin. Então veja, o perdão dos pecados. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Veja, aqui está o perdão dos pecados. Isso é muito sério, povo abençoado. O perdão dos pecados, ele diz, não te esqueças dos benefícios do Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, ó minha alma. Em tudo que você fizer, não importa por onde, o que você pensar, jamais se esqueça dos benefícios do Senhor, de nenhum deles. Katika kila jambo nitendalo, kila mahali niendapo, tafadhali usisahau wema wa Bwana. Yale yote ambayo Bwana amekutendea, nafsi yangu, msamaha wa dhambi. E ele diz, Isaías 53, versículo 12. Portanto, lhe darei a herança entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou a sua vida na morte. E foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou os pecados de muitos. E intercedeu pelos transgressores. Ele perdoou os pecados deles. Ele fez intercessão, ele intercedeu pelos transgressores. Isso é sério, povo abençoado. E ele diz em Lucas 23, 24. Ele disse, Jesus disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem, o que estão fazendo. Lucas 23, 34, Efésios capítulo 1.
no qual temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós. Ele está dizendo que o perdão dos pecados é dele. É por isso que quando Melquisedeque apareceu com aquele vinho e com o pão, ele disse: veja, eu estou pronto para perdoar os seus pecados. Então, quando ele diz: oh, minha alma, não te esqueças dos benefícios de Yahweh, dos benefícios do Senhor, de todos os benefícios do Senhor. Então ele está dizendo: por que você iria para outros deuses? Por que você iria para outro evangelho? Quando o evangelho eterno trouxe tremendos benefícios para vocês. Por que você iria para outros deuses? Idolatria do dinheiro na igreja hoje, idolatria e tudo. Ibada za pesa, ibada za vitu za ufanisi katika kanisa leo hii. Ele diz: oh, minha alma, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele diz os benefícios, por exemplo, um deles é que somente Ele perdoa os nossos pecados. Número 2, somente Ele nos introduz e nos admite à presença de Deus. Ai! Em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim with a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. E em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51, ele diz: e depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu. As rochas se partiram. E os sepulcros se abriram. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E isso é muito sério. Ele está dizendo que ele nos admite. Veja como na sua morte ele finalmente nos introduziu na presença de Deus, dentro do Santo dos Santos. Ele está dizendo que na queda de Adão, eles foram chutados fora. Gênesis 3, 23, 24. Trancados para fora. Eles foram trancados para fora da presença de Deus. Trancados.
Ele diz, minha alma, não se esqueça de nenhum dos benefícios, de todos os benefícios do Senhor, todos. Porque nós vimos que somente Ele pode perdoar o nosso pecado. Somente Ele poderia ter liberado Isaac e então agora Ele oferece a sua própria vida em lugar de Isaac, a morte substitutiva. Ele ofereceu a sua própria vida por nós para poder perdoar os nossos pecados diante de Deus. E agora nós estamos vendo que outro benefício é que somente Ele poderia nos admitir, nos dar a admissão diante da presença de Deus novamente, nos admitir na presença de Deus novamente. Apocalipse 1:5, ele diz: And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from among the dead, the ruler of the kings of the earth. E de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. To him who loves us and has freed us from our sins by his own blood. Aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu próprio sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. To him be the glory and power forever and ever. Amen. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então você vê muito claramente que Ele entrou no céu como primogênito dentre os mortos, significando que é as primícias. Então nós temos que segui-lo, porque Ele nos deu admissão, Ele nos introduziu na presença de Deus novamente. Kumaanisha kwamba kama tunda la kwanza, kumaanisha kwamba sasa mavuno ambao ndio sisi tutafuata katika ufalme wa mbinguni, ili kwamba pate kutuingiza katika uwepo wa Mungu Baba. Ele nos deu admissão na presença de Deus novamente, depois de termos caído no jardim, e o homem, a humanidade, foi trancada para fora da presença de Deus, onde a árvore da vida está. O homem foi trancado para fora do jardim do Éden, da presença de Deus, onde a árvore da vida está. Somente Ele pode nos introduzir na presença de Deus. Então não te esqueça, ó minha alma, de nenhum dos seus benefícios. Você vê Apocalipse 5:9, ele diz: e eles cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. And with your own blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. E com teu próprio sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, povo abençoado, quão poderoso! Ele está dizendo que não há nenhuma razão. Deus já proveu tudo que nós precisamos para viver. There is no reason whatsoever to fall to another gospel that focuses you on idol worship, focuses you on the earth, when in the original gospel that John the Baptist preached, repent,
for the kingdom of God is near. And Jesus preached, repent, for the kingdom of God is near. In that gospel, he has provided every benefit, everything you need to live. There is no need kupiga umalaya, to go and não há nenhuma razão, de forma nenhuma, para cair em outro evangelho que te foca na adoração a ídolos, te foca na terra, quando no evangelho original que João Batista pregou, arrependam-se porque o reino de Deus está vindo, está próximo. E Jesus pregou, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Neste evangelho ele proveu todos os benefícios, tudo que você precisa para sobreviver. Você não precisa entrar em prostituição por causa da sua sobrevivência. Não! Yohana Mbatizaji alipeana injili na kusema kwamba tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu Kristo akatuachia injili ya kwamba tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. E este evangelho que João Batista e Jesus deixaram, o evangelho do arrependimento e santidade, tem todos os benefícios que você precisa para a vida. Injili ambayo Yesu Kristo mwenyewe aliacha inazo faida zote. Alituachilia, if you say aliacha, it means something else. Be very careful. Na katika injili hiyo ya milele ambayo Yohana Mbatizaji alituachia, na injili hiyo ya milele ambayo Yesu Kristo alituachia, ni injili ambayo iko na kila kitu, faida zote na wema wote tunaohitaji kwa ajili ya uzima wa milele. Por que vocês o abandonariam como uma prostituta para outro evangelho? Ele diz, um outro benefício que o Senhor nos faz lembrar e que nós não podemos nos esquecer, que o Senhor, Ele é aquele que nos sara, Ele é aquele que cura todas as nossas enfermidades. Ele cura as nossas enfermidades. Ele menciona isso no Salmo 103, que Ele vai te curar, Ele vai curar a tua enfermidade. Ele diz no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele diz, Ele mesmo levou sobre Ele os nossos pecados, sobre o seu corpo, sobre o madeiro, a fim de que agora morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas chagas vocês foram curados. Ele diz, minha alma, não esqueça de nenhum de todos os seus benefícios. Ele nos salvou da ira de Deus. O Senhor Jesus. E o evangelho eterno que Ele deixou para nós. Por que você iria para um outro evangelho chamado prosperidade? Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos introduz na presença de Deus. Ele cura as nossas enfermidades. Ele sara as nossas enfermidades. Ele nos salvou da ira de Deus. Ele nos redimiu. Ele nos amou. Ele provê para nós. Ele nos renova. Ele nos enviou o Espírito Santo para nos guiar, para nos confortar, para que não ficássemos órfãos. Ele nos dá a vida eterna. Ele nos envia o Espírito Santo para nos confortar, para que não fiquemos órfãos. E Ele nos dá a vida eterna. Ele nos restaura para Ele mesmo. Ele nos responde quando estamos na angústia. Ele nos oferece a sua graça. Ele nos deu paz.
Ele nos dá companhia. Ele nos dá provisão. Ele nos dá proteção. Essas são apenas algumas. Você pode sentar e fazer uma lista de todos os benefícios do Senhor por você mesmo aí na sua casa. Unaweza kaa nyumbani kivyako na uorodeshe chini uzuri na wema wote wa Mungu kivyako. Muito poderoso, povo abençoado. O Senhor está levantando um caso muito sério, porque que ele tem que julgar com uma fome global e com um terremoto global. Na njaa kali kabisa ulimwengu wote mzima, na tetemeko la ardhi kali kabisa la ulimwengu wote mzima. E antes desta fome global e este terremoto global que vai acontecer na tribulação, até mesmo agora nós já estamos ferindo as nações com terremotos e com fome. Embora este terremoto global e esta fome global virão na tribulação, nós agora já estamos ferindo a terra. Antes dele ferir toda a terra com uma fome global e com um terremoto global na tribulação, agora mesmo ele está julgando as nações usando esta voz que está falando com vocês com fome e terremotos. Vejam a fome global agora. Os grãos já estão em falta, já estão faltando. Sauti ambayo inazungumza pamoja nasi leo hii, na tazameni njaa ya ulimwengu wote mzima ambayo inaendelea sasa hivi, na tazameni matetemeko ya ardhi yanaendelea duniani sasa hivi. Ele está dizendo a queda no púlpito. Que eles mudaram a mensagem dele e pegaram uma outra mensagem que não é mensagem de forma nenhuma. Ele está dizendo que João Batista pregou arrependimento para a vinda do reino de Deus. E quando Jesus apareceu, ele também pregou arrependimento para a vinda do reino de Deus. E quando estes dois profetas aparecem, eles também pregam arrependimento para a vinda do reino de Deus. Mas a igreja deste dia presente, ela se apartou da mensagem original que Jesus pregou. Ela se desviou para longe. Quando Israel desertou Yahweh, eles foram julgados. Quando Israel abandonou a mensagem original que o Senhor tinha deixado para eles, eles foram julgados. E o Senhor disse para eles que Ele proveu tudo o que eles precisavam para a vida. Eles não precisavam se prostituir para a sobrevivência, para ganhar a vida. Ele tomou muito cuidado, muito bom cuidado com eles, ele diz. Ele trouxe chuva para eles, ele diz. Mas por causa dos seus corações corrompidos, a corrupção deles era muito maior do que a fé deles. Então eles cederam à corrupção. Imani yao ikawa dhaifu kabisa, hivyo wakaangamizwa kabisa na kufutiliwa mbali na uovu wao. Eles foram arrastados pela corrupção porque a fé deles era fraca.
Eles não estavam se prostituindo porque faltava coisas. Não, eles se prostituíram porque eles cobiçavam coisas. Então eles queriam satisfazer a sua cobiça. Não era por necessidade. Mas é isto que você vê na igreja deste dia presente. Nós fizemos uma lista do que o Evangelho eterno do sangue de Jesus, todos os benefícios que ele traz. Então, como você pode abandonar isso, sendo que te dá tudo o que você precisa para a vida? E então eles vão para um outro evangelho chamado prosperidade? Ai! Que é tudo que eles precisam para viver uma vida muito boa, uma vida saudável. Mas por causa da tremenda cobiça da sua carne, eles foram para a cobiça da carne, foram para as coisas, eles foram para o pecado e então foram para outro evangelho. E entretanto, o que o Senhor proveu através do Evangelho eterno da cruz e do sangue é tanto e é tão suficiente para a igreja. E ele disse que por este sangue ele perdoa os pecados deles. Então ele os introduz na presença de Deus. Ele os admite na presença de Deus. Ele envia para eles o seu Espírito Santo. Ele sara as suas enfermidades. Ele dá a eles vida eterna. Ele os salva da ira de Deus. Ele provê para eles a provisão. Ele provê para eles proteção. Pelo mesmo evangelho ele os redime. E ele os ama. Ele os renova. E ele os oferece graça para eles. Ele os livrou da angústia pelo sangue. Pelo sangue eles são curados. Ele os restaura para ele mesmo. Ele te dá tudo isso que você precisa para viver, uma vida saudável, uma vida maravilhosa. Quando eu voltar depois de um pequeno intervalo, então eu vou lidar com o segundo segmento e então eu vou fechar. Aqueles que querem receber o Senhor, repita essa oração antes de voltarmos ao segundo segmento. Diga, poderoso Senhor Jesus, hoje eu me arrependo da prostituição. E Senhor, Tu provestes tudo que nós precisamos no sangue de Jesus. Entretanto, na nossa cobiça e na nossa iniquidade, os nossos corações ficam vagando lá fora. E nós somos atraídos para a iniquidade deste mundo. Mas nesta noite eu retorno para Ti, meu Senhor Jesus. E eu imploro que Tu tenhas misericórdia de mim. Não me julgue, Senhor. Eu vejo que Tu pronunciaste a Tua ira. Mas nesta noite eu me arrependo
e me aparto de toda a iniquidade e pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para estabelecer o sangue de Jesus em meu coração. E limpe de mim o pecado e a apostasia que vieram do púlpito caído. And Lord, remind me perpetually of all the benefits of the Lord in my life. E Senhor, relembra-me perpetuamente de todos os benefícios do Senhor em minha vida. Admission into the presence of God. E me admita na presença de Deus. Redemption for us. Redenção para nós. Providing for us. Provendo para nós. Renewing us. Nos renovando. Saving us from God's wrath. Nos salvando da ira de Deus. Healing us from diseases. Nos sarando das enfermidades e da deficiência. Sending us your Holy Spirit. Nos enviando o seu Espírito Santo. Giving us eternal life. Nos dando vida eterna. Restoring us to yourself. Nos restaurando para ti mesmo. Responding to us in distress. Respondendo para nós na nossa angústia. Offering us enormous grace. Oferecendo para nós uma graça enorme. Giving us peace. Nos dando paz. Giving us joy. Nos dando alegria. Giving us company on this Nos dando companhia nesta peregrinação. Giving us protection Nos dando proteção and e provisão. and preparing for us places E in the glorious preparando kingdom of para God. nós lugares no glorioso reino de Deus. Giving us inheritance into the new heaven, E nos the dando new earth, herança and the new no Jerusalem. novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Promising us glory in the glorious kingdom Nos of God. prometendo glória no glorioso reino de Deus. Promising us to reign with you, to have Nos crowns and prometendo thrones. para que vamos reinar com vocês e nos coroando com coroas. Lord, don't allow my soul to ever forget Senhor, all não the benefits permita of que the a Lord. minha alma jamais se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Please don't allow my heart to Por forget favor, all the benefits não of the blood permita of que o Jesus. meu coração se esqueça de todos os benefícios do sangue de Jesus. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. Today I'm born again. Hoje eu nasci de novo. Amen. Let's have a short Amém. worship break and then we'll Vamos see if the ter Lord brings um it back. Thank you. pequeno intervalo e vamos ver se o Senhor vai nos trazer de volta. O Messias está vindo. Obrigada.